Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo, também sou mestre em ciências do comportamento. Esse vídeo aqui é uma oitava aula de um curso de psicologia social, onde a gente vai falar um pouquinho sobre persuasão, tá? Então, para poder começar essa aula, vamos entender como persuadir pessoas, ok? Para poder começar a falar um pouco sobre esse tema, né, é interessante a gente fazer uma retomada em relação a um acontecimento histórico, que foi a ascensão do nazismo, tá? Então, o nazismo foi um modelo de governo, né, um tipo de governo que foi feito ali, onde regimes totalitários foram instaurados, né, regimes fascistas foram instaurados. Tá? E um ponto muito interessante em relação ao fascismo foi que ele teve uma grande aderência em relação à população da Alemanha, né? Ou seja, muitas e muitas pessoas se converteram para o movimento nazista, o movimento fascista, de atribuir culpa em relação a determinados povos, em relação a determinadas pessoas, e ter uma identidade conjunta ali de superioridade em relação a outras pessoas, e não só isso também, como protagonizar ações de extrema violência com pessoas, né, principalmente povos judeus. Tá? E aí uma das grandes perguntas que ficam, né, em relação a todo esse acontecimento é: será que todo mundo realmente acreditava que eles eram superiores e que os judeus eles deveriam morrer? Tá? Essa é uma pergunta que é difícil de a gente responder, tá? Mas, fazendo uma retrospectiva em relação a tudo que aconteceu em relação a esse movimento, né, a gente consegue tirar algumas conclusões, ok? Um dos pontos que foi fundamental, né, para que a gente entenda por que as pessoas, né, a população da Alemanha, converteu-se ao movimento nazista, é entender que a gente teve dois protagonistas, né? Um deles foi o Joseph Goebbels, né? Eu não sei se é assim que fala o nome dele, tá? E o Julius Streicher, ok? Esses dois caras aqui, eles foram, digamos assim, líderes em relação à propaganda nazista, tá? Que foi toda uma estratégia que foi criada ali dentro do próprio governo em si para poder propagar as ideias, né, persuadir as pessoas a se converterem, a se aliarem em relação ao movimento nazista. Obviamente isso foi feito através dessas campanhas que foram criadas através dessa propaganda nazista, mas também através de coerção, né, física e moral ali por parte do governo, né, por parte dos militares, tá? Mas não é negligente da gente falar, né, que a propaganda em si, ela teve um fator fundamental em relação à ascensão e à popularização do movimento nazista entre os alemães, ok? E esses dois caras aqui, né, o Goebbels e o Streicher, eles foram protagonistas em relação à criação dessa estratégia de propagação, de persuasão e de conversão das pessoas em relação a esse movimento, tá? E aí, né, basicamente, a ideia desses dois caras aqui era trazer uma ideia de grandiosidade para o movimento nazista, tá? Então, todos os movimentos, todas as campanhas de marketing, todas as propagandas, elas visavam trazer essa ideia de grandiosidade para todo o movimento, não só para todo o movimento em si, mas também para os seus líderes, né, como por exemplo Adolf Hitler, tá? Então, monumentos gigantescos, bandeiras gigantescos, né, milhares e milhares de soldados enfileirados com um alto nível de disciplina, tudo isso, né, inspirado em relação a modelos da antiguidade, como por exemplo o Império Romano, que passava essa ideia de grandiosidade em relação a todo esse movimento, né, que criava toda uma expectativa em relação à conversão, né, ou melhor, a recuperação de um estado econômico, a recuperação de um estado moral ali daquela sociedade, tá? Por outro lado, ao mesmo tempo, né, que eles engrandeciam, né, o povo alemão, o povo ariano, eles criavam uma ideia de inferioridade, né, em relação a outros povos, como por exemplo os povos judeus, né, de que eram povos que estavam corrompendo, né, a pureza do povo alemão, que estavam trazendo diversos malefícios para aquela sociedade, entre outras coisas. Então, toda essa propaganda ela foi idealizada e ela foi feita visando esses dois objetivos, né? Tanto trazer uma ideia de inferioridade para determinados povos, quanto também de grandiosidade para outros povos. Tá? E aí eles utilizaram diversos domínios, né, de meio de comunicação, né, como por exemplo programas de rádio para poder fazer essa propagação, filmes, artes, né, que foram criadas, né, eles destruíram artes e criaram novas artes, livros que foram escritos, publicações de jornais periodicamente, né, exaltando essa ideia de grandiosidade e inferioridade, e também até mesmo a criação de histórias infantis para poder converter até mesmo as cabeças mais novas ali, né, as criancinhas, tá? E a propaganda nazista, né, tem todo um estudo, né, toda uma
corrente histórica ali que foi feita em relação a todas as estratégias que foram feitas, né? Como, por exemplo, os cartazes que eles criavam, né? Eles usavam palavras muito simples e de fácil entendimento, que passavam a mensagem de forma muito escancarada, né? Então não eram cartazes que cheios de informação, eram pequenas palavras, pequenos bordões ali, que fixavam na cabeça das pessoas e faziam com que as pessoas, né, entendessem a mensagem de forma muito rápida e não só isso também como conseguissem, né, aderir àquela mensagem de alguma forma, tá? Então, eles basicamente, né, o governo em si, no governo nazista, eles dominaram todos os meios de comunicação, e esse meio de comunicação, ele tinha por trás essas mensagens, né, tanto de passar a grandiosidade, como também de inferioridade para outros povos, tá? E aí, essa campanha de marketing, essa grande propaganda deu certo, né? A imagem aqui da direita já dá uma ideia pra gente, tá? Então, aproximadamente 2,7 milhões de judeus eles foram assassinados em centros de extermínio, tá? Cerca de 2 milhões de judeus foram assassinados em operações de fuzilamento em massa e massacres concomitantes. Entre 800 mil a 1 milhão de judeus foram assassinados em guetos, campos de trabalho escravo e campos de concentração. E pelo menos 250 mil judeus foram assassinados em outros atos de violência, fora os campos e os guetos, tá? Ou seja, um grande genocídio protagonizado por esse governo, ok? Esse livro aqui, né, que se chama Os Carrascos Voluntários de Hitler, né, que foi escrito aqui pelo Daniel Goldhan, eu não sei falar o nome também, tá? Basicamente foi um livro onde que ele fez toda uma retomada em relação ao que foi o movimento nazista, e o Goldhagen, né, ele tem uma fala muito polêmica que é: sem a cumplicidade de milhões de pessoas, não teria havido nenhum holocausto, né? O que traz essa ideia de que, de certa forma, deu certo, né? Então a propaganda nazista conseguiu convencer as pessoas de que matar judeus era uma coisa boa, era a coisa certa a se fazer naquele período histórico, tá? E que toda a população alemã, né, que estava viva naquele momento, meio que se compactuou, né, com aquele movimento de extermínio, tá? E a gente pode dizer que grande parte desse movimento, né, grande parte dessa influência foi por causa da propaganda, né, que meio que dominou a mente ali daquela cultura, né, daquele povo, tá bom? E aí, não só isso, né, como o movimento nazista, né, a propaganda nazista em si, aqui pelo Goebbels, né, ela não só deu certo naquele momento, como ela inspirou outros governos, né? Então, vários outros governos ditatoriais pelo mundo, né, se inspiraram nesse modelo de comunicação, né? A gente tem um caso recente, né, onde o ministro brasileiro, ele se espelhou, né, ele se inspirou, né, em relação a toda forma de comunicação em relação à comunicação nazista para poder fazer um vídeo de pronunciamento, né? Um vídeo extremamente polêmico aí, e tudo isso não é à toa, né? Tudo isso foi criado com uma grande estratégia ali de persuadir pessoas, né? Fazer uma mensagem que, de certa forma, ia convencer as pessoas em relação àquela mensagem que estava sendo propagada, tá? Uma indicação que eu faço também, tá? É um filme chamado The Wave, né? A Onda, tá? Onde eles também meio que representam um pouco em relação a como que aconteceu a conversão do povo nazista em relação à adoção daquele regime, ok? Então, é um filme interessante para a gente poder assistir para entender um pouquinho em relação ao que aconteceu do ponto de vista comportamental e psicológico em relação às pessoas que estavam naquele momento histórico, ok? Outro momento histórico também que foi bastante interessante, né, para a gente poder pensar em relação à persuasão, foi em relação ao contexto da guerra do Iraque, tá? Então, eu já falei isso em um outro vídeo, né, mas basicamente os Estados Unidos ele anunciou uma guerra contra o Iraque, né, após os atentados terroristas, basicamente alegando que o Iraque continha acervos de armas nucleares. Tá? E a guerra ela durou 20 anos, foi uma guerra muito devastadora, né? Então, milhões e milhões de pessoas aí morreram também nessa guerra, protagonizada pelos Estados Unidos, e no final de tudo, nenhuma arma nuclear foi encontrada, tá? E aí um ponto interessante é o seguinte, que a população americana, né, e às vezes até mesmo o mundo inteiro, estava convencido de que sim, havia armas nucleares. Tá? Então, os Estados Unidos ele criou essa determinada narrativa de que existia armas nucleares e que a justificativa da guerra era justamente para poder destruir essas armas, né, e tirar esse poder bélico ali do Iraque, que eles repetiram tanto a mentira que ela acabou se tornando verdade, ou seja, meio que persuadiu tanto os estadunidenses, né, que no começo estavam muito satisfeitos com a ideia de uma guerra no Iraque, e que depois meio que se tornou uma grande justificativa ali, né? Um pouco da dissonância cognitiva que a gente viu na outra aula, tá? Então aqui a gente tem as notícias e aqui também tem um vídeo que fala um pouquinho em relação ao que foi essa guerra e como que ela aconteceu,
tá? Então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo também. O ponto aqui também, né, é mostrar que toda uma população, todo um povo, ele foi persuadido a acreditar em uma determinada narrativa simplesmente através de uma propagação de uma mensagem, né, que foi feita ali também pelo governo americano, tá bom? E aí, né, a gente está falando sobre persuasão, mas o que de fato é persuasão, tá? Persuasão é um processo no qual uma mensagem ela induz uma mudança de crenças, atitudes ou comportamentos, tá? Então ela pode ser feita ali por um orador, né, que pode ser um professor, um repórter, um político, qualquer pessoa, né? E essa pessoa ela vai passar uma mensagem por algum meio de comunicação, né? Pode ser por meio da televisão, do rádio, né, do YouTube. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né, ou também de outras redes sociais, Instagram, TikTok, tá? Então ele vai passar essa determinada mensagem que tem como objetivo mudar, né, essas crenças, atitudes e comportamentos das pessoas, tá? Um modelo de comunicação que a gente tem também não tão tradicional são livros, né? Então a gente pode escrever histórias, narrativas, contos, né, livros didáticos que vão apresentar uma determinada perspectiva que tem como objetivo mudar, né, pelo menos uma ideia, uma crença ou um comportamento de uma determinada pessoa, tá? Então, esse é o conceito de persuasão que é o tema da nossa aula de hoje, né? E essa persuasão ela se manifesta por diferentes meios, por diferentes mídias, certo? E aí, né, essa ideia de persuasão, basicamente, é uma ideia no qual a gente tem uma determinada mensagem, né, que vai induzir essas mudanças, tá? Como eu disse, ela pode ser dada por um orador, mas, né, esse orador ele pode assumir diferentes papéis, tá? Então, por exemplo, a gente pode pensar que dentro da psicologia social, né, através de alguns autores, como por exemplo esse Lunsden, né? Não sei falar o nome também. Quando você educa uma determinada pessoa, nada mais é do que você passar uma determinada mensagem por algum meio, né? Pode ser essa aula, por exemplo, um livro didático, né? Qualquer meio que você consiga proporcionar um processo educacional para a pessoa, e de certa forma você está persuadindo a pessoa a acreditar dentro daquele fato, dentro daquela determinada narrativa que você está criando, tá? Então essa aula aqui não deixa de ser uma aula que está persuadindo vocês a entender esse conceito que eu quero passar para vocês de persuasão. Mudar, né, essa crença, essa estrutura de conhecimento na cabeça de vocês sobre o que é persuasão, tá? Então a educação também ela assume esse processo de persuasão. E eu também trago aqui a ideia de psicoterapia, né? Então, o papel do psicólogo é não só persuadir a pessoa, né, a adotar mudanças de comportamento em relação à sua vida, em relação à sua estrutura de pensamento, como também guiar esse processo, né? Então, de certa forma, a psicoterapia ela também passa por uma ideia de persuasão, tá? Persuasão, muitas vezes, a gente tem uma conotação negativa, né? Mas, através desses exemplos aqui, vocês entendem que não, né? Qualquer processo de meio de comunicação, né, que passe uma determinada mensagem, que tem como objetivo mudar essas estruturas de comportamento, de pensamento, né, de atitudes da pessoa, a gente pode entender como persuasão, né? E a educação e a psicoterapia também assumem esses papéis, ok? E aí, né, a gente tem várias campanhas educativas que a gente tem na nossa sociedade que tem esse objetivo, tá? Como, por exemplo, as campanhas contra o comportamento de fumar, né? Então, atrás da caixinha de cigarro, né, geralmente tem determinados folders, né, determinados panfletos ali, que tem como objetivo conscientizar as pessoas, passar uma determinada mensagem para desincentivar as pessoas a fumarem, né? E geralmente essas mensagens elas têm uma conotação muito negativa, né? Então, geralmente são imagens extremamente gráficas, né? Imagens que tragam um certo nível de arousal, né? De excitação nas pessoas de forma muito negativa, tá? E que também traga esse nível de reflexão para as pessoas, né, em relação às consequências daquele comportamento em relação à sua vida, tá? Então essas campanhas educativas, por exemplo, do cigarro, não deixam de ser campanhas de persuasão em relação às pessoas para poder abandonar esse tipo de comportamento, tá? Outras campanhas também que a gente pode pensar do ponto de vista mais positivo, né, são campanhas de saúde, né? Então a conscientização em relação à prevenção e o cuidado em relação a mosquitos, né, que podem transmitir diversas doenças, né, as arboviroses e tal. A gente pode pensar em relação a campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, então em relação ao uso de camisinha, em relação ao uso, né, dos medicamentos que podem ser tomados para poder prevenir, né, a contaminação de AIDS ou outras ISTs, tá? E também
as campanhas de vacinação, né? Então, essas campanhas nada mais é do que determinadas mensagens que são passadas por diversas mídias, né? Então, rádio, televisão, que tem como objetivo fazer com que as pessoas adotem o comportamento de se vacinar de acordo com o calendário de vacinação daquele país, daquela região, daquele município. Ok? Então, né, essas campanhas educativas, né, nada mais são do que formas de persuadir as pessoas a adotarem esses comportamentos, ok? Algumas mais aversivas, como no caso das campanhas de cigarros, e outras mais positivas, né, às vezes um pouquinho mais leve, como as campanhas de saúde, tá? E que caminho leva à persuasão, tá? A gente tem um conceito, né, que é trazido dentro do livro do Myers, que é chamado de resposta cognitiva, tá? Então, essa ideia basicamente é que, se a mensagem ela oferece argumentos que são convincentes, seus pensamentos serão mais favoráveis, ou seja, você vai ter atitudes mais positivas em relação a essa determinada mensagem, tá? E você provavelmente será persuadido, ou seja, você vai ter uma mudança comportamental, tá? E esse processo aqui não é um processo simples, tá? Persuadir uma pessoa é um processo extremamente complexo que exige, né, tanto uma estratégia muito eficaz para você garantir que a pessoa consiga receber a mensagem, compreender a mensagem, assimilar aquela mensagem, para que a gente tenha uma mudança de comportamento, tá? Então, por exemplo, quando a gente passa uma determinada mensagem, né, essa pessoa ela prestou atenção nessa mensagem, tá? Se a pessoa prestou atenção nessa mensagem, a gente tem que entender se a pessoa ela compreendeu a mensagem, porque uma coisa é a pessoa estar ouvindo, né? Eu posso estar falando aqui, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, mas será que vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Tá? Então, para que a gente tenha persuasão, a pessoa precisa tanto prestar atenção como compreender. Caso a pessoa não preste atenção, a gente não vai ter nenhuma alteração de comportamento, ou seja, a gente não vai ter a persuasão sendo manifesta, tá? Mas vamos lá. Então a pessoa, ela prestou atenção e compreendeu a mensagem, tá? Além de compreender a mensagem, essa pessoa, ela acredita nessa mensagem, tá? Então, além de compreender e prestar atenção nela, também precisa acreditar. A mensagem ela precisa ser convincente. Caso ela não compreenda e também ela não acredite, né, a gente também não vai ter nenhuma mudança de comportamento. Tá? Além disso, né, a pessoa acreditar nessa mensagem, né, digamos que ela acredita, tá? Ela consegue se lembrar dessa mensagem. Então, para que a pessoa ela seja persuadida, ela precisa com que armazenar aquela informação e recuperar essa informação em momentos chaves, em momentos que aquela informação ela precisa ser evocada, tá? Caso isso não aconteça, né, a gente não vai ter nenhuma ação, tá? Mas digamos que ainda assim, né, a pessoa prestou atenção, compreendeu, acreditou, lembrou-se, tá? Ela vai se comportar de acordo com aquela mensagem, né? Ela quer se comportar de acordo com aquela mensagem, tá? Então, né, o comportamento em si, ele pode ser diferente, tá? E a pessoa pode não se comportar de acordo com aquela mensagem, tá? Por exemplo, eu entendo que uma pessoa passou uma mensagem para mim de que escovar os dentes é importante, né? Eu prestei atenção, eu compreendi, eu acreditei que é importante, eu me lembrei que escovar os dentes é importante, mas, né, cheguei um dia cansado em casa, esqueci, né? Ou almocei, né, esqueci minha escova de dente, não escovei os dentes. Então eu não manifestei meu comportamento, tá? E manifestar esse comportamento ele é importante aqui para a gente poder ter a persuasão, tá? Digamos que a pessoa não persuadiu, tá? Então não vai ter nenhuma alteração de comportamento. E só quando a gente tem todas as etapas aqui elas sendo contempladas é que a gente tem a ação, a gente tem a manifestação do comportamento em si, ou seja, a gente entende que a pessoa ela foi persuadida, ok? Então, né, a persuasão não é um processo simples, né? A mensagem em si, ela precisa ser baseada em uma estratégia eficaz para que a gente consiga garantir que todos esses processos aqui, eles sejam atendidos até que a pessoa ela consiga manifestar o comportamento, né, após ser persuadida, ok? E aí a gente tem dois conceitos muito importantes quando a gente está falando de persuasão, tá? O primeiro é a ideia de rota central da persuasão, ok? Então, a rota central é basicamente quando as pessoas que estão interessadas naquela mensagem, elas se concentram nos argumentos e respondem com pensamentos favoráveis. Tá? Então, é basicamente quando você tem uma determinada mensagem e a pessoa ela vai prestar atenção em relação a quais são os argumentos que estão sendo apresentados em relação àquela mensagem e se ela vai concordar ou não com aqueles argumentos, ou seja, se ela vai ser persuadida em relação àqueles argumentos ou não. Tá? Porém, a gente tem uma outra rota, né, que é chamada de rota periférica da persuasão, tá? Que ocorre quando os argumentos eles não são o foco ali em relação ao foco da atenção da pessoa, mas sim o que a gente chama de indicadores acessórios, tá? Como, por exemplo, a atratividade daquela pessoa ou o carisma daquela pessoa, ok? Então, às vezes, né, o argumento que a pessoa está apresentando ali
não é necessariamente interessante, né? Ele não é bem estruturado, mas a pessoa ela é uma pessoa carismática, ela consegue se comunicar bem, né? Ela consegue chamar a atenção das pessoas, tá? Ela é uma pessoa bonita, né? Tudo isso pode fazer com que a pessoa seja persuadida em relação àquela mensagem. Não pela mensagem, sim, não pelos argumentos, mas simplesmente por conta desses indicadores acessórios, né, que fazem parte ali do orador que está passando aquela mensagem, que podem chamar a atenção daquela pessoa, tá? Essas duas rotas aqui, né, elas estão associadas em relação a um conceito bastante interessante da psicologia social, que é o que a gente chama de processamento dual de informações, tá? Que é quando a gente pensa informações de forma mais concentrada e pensa informações de forma mais periférica, né? Informações que elas estão chegando no nosso sistema, a gente está ouvindo o que a pessoa está falando, mas o que vai determinar em relação à mudança do nosso comportamento não é necessariamente em relação aos argumentos, mas sim em relação a outras informações que estão sendo processadas ali em conjunto com a informação do argumento, tá? Então, né, a atenção da pessoa ela pode estar em relação ao argumento ou pode estar em relação a outras características, como por exemplo a atividade física, ok? E aí, né, essa roda central da persuasão, né, a gente pode pensar um exemplo dela quando a pessoa ela precisa tomar uma decisão sobre qual computador comprar. Né? Então, quando ela precisa comprar um computador novo, né, ela precisa tomar essa decisão com muita calma e com muita cautela, porque pode ser que ela compre um computador que não atenda, né, às necessidades dela, ou, né, que o computador ela possa dar defeito com recência, né? Então, comprar um aparelho que geralmente é muito caro, né? Então, o computador hoje em dia não é um recurso barato, né? Ela precisa prestar muita atenção em relação a quais são os componentes, né? Por exemplo, qual é o processador, qual é a memória RAM, quantos gigas de armazenamento ele tem, se é HD, se é SSD, né? Se tem portas USB, tá? Então, quando a gente tem uma campanha de marketing que tem como objetivo vender o computador, né? Essa campanha geralmente ela vai se basear em relação a uma rota central, ou seja, ela precisa apresentar um argumento muito bom, né, para que a pessoa ela seja convencida, persuadida a comprar aquele computador, tá? O computador, né, aspectos em relação à sua atratividade é importante, né? Mas o mais importante é se aquele computador ele vai ter a funcionalidade, né? E a pessoa ela precisa argumentar se a pessoa ela vai conseguir realmente ter todas essas funcionalidades adquiridas quando ela adquirir esse computador, tá? Não só por causa dos componentes em si, mas também por conta do preço, né? Que é um preço que é muito caro, né? Então comprar computador é bastante caro e a gente tem muitas concorrências. Então a gente tem vários modelos de diversas marcas que podem ter benefícios e malefícios, tá? Então, a pessoa ela vai se basear, né, nesses argumentos que são apresentados, por exemplo, nesses folders de divulgação, em um vídeo de divulgação, para saber se aquele computador ele vai ser útil ou não para suas demandas, tá? Em relação à rota periférica, né, a gente pode pensar em relação a campanhas de marketing para poder comprar, por exemplo, biquíni, roupas, né, outros acessórios, no qual o que realmente vai chamar a nossa atenção, o que realmente vai persuadir a gente é em relação à atratividade que a gente vai ter por aquele objeto, tá? Inclusive, é muito comum que essas campanhas de marketing, elas usem e abusem, né, de modelos, né, que são pessoas muito bonitas ali, que têm corpos, né, que atendem um determinado estereótipo, um determinado padrão estético ali a ser alcançado, justamente para que a pessoa ela seja persuadida, né, a comprar aquele objeto, não porque aquele objeto vai ser útil, vai ser importante, vai ter determinadas funções na sua vida, mas sim porque é um objeto bonito, né, e a pessoa quer se sentir bonita, etc, tá? Então, né, a rota central da persuasão, geralmente ela é mais racional, ela é baseada nesses argumentos que são apresentados, né? Enquanto essa rota periférica, ela tem um viés mais emocional, né? Então a pessoa ela é induzida a mudar o seu comportamento, a mudar suas crenças e suas atitudes por conta de um ponto de vista mais emocional, mais visual ali, né? Um processamento mais simples, certo? E aí, esses dois processos, eles não são separados, né? Como eu falei, o computador, né? Às vezes a gente pode se basear para comprar ele não só nos seus recursos, mas também na sua aparência, tá? E a gente tem, né, exemplos muito bons quando a gente pensa em carros, por exemplo, tá? Então, carro, novamente, não é um item barato, né? Ainda mais hoje em dia. Então, comprar um carro é um grande investimento que a pessoa vai fazer. E esse carro, ele precisa atender a todas as suas necessidades. Então, as funções que estão presentes no carro precisam ser satisfatórias para quem vai comprar aquele carro. Ou seja, o vendedor, ele precisa argumentar de forma convincente, de forma a persuadir a pessoa que aquele produto vai atender às suas necessidades, tá? Mas ao mesmo tempo, né, a pessoa ela pode tomar uma decisão, né, ela pode ser persuadida simplesmente por causa que aquele carro ele é muito bonito, ele é muito estiloso, ele passa uma ideia de luxo,
tá? Então tudo isso, né, vai fazer parte dessa rota periférica aqui, né? Enquanto as funções do carro, né, a forma como o vendedor ele vai argumentar que aquele carro vai atender sua necessidade, ele tende a seguir para essa rota central da persuasão, ok? E aí a gente também pode pensar em relação a campanhas eleitorais, né? Então, nada mais um político nada mais faz do que tentar convencer as pessoas de que ele é um bom político, né? E que ele deveria ser eleito, tá? E a gente pode pensar, será que as pessoas elas se baseiam em uma rota central de persuasão para poder decidir se elas vão votar em um político, ou será que as pessoas elas decidem por uma rota mais periférica, tá? O ideal, né, que a gente pode pensar seria que a pessoa ela deveria se basear em uma rota central, né? Então, ela vai olhar a proposta de governo daquele político, né? Como que ele se posiciona em determinadas situações, determinadas pautas, se ele consegue convencer, né, através de argumentos bem estruturados de que ele vai ter um plano bem interessante para ele poder resolver um determinado problema social, um problema estrutural daquela sociedade, tá? E a partir disso, né, a partir de comparações de diversas políticas, a pessoa tomaria a sua decisão, tá? Mas nem sempre isso acontece, né? Então, algumas eleições políticas, muitas vezes as pessoas elas se baseiam em relação a essa rota periférica, tá? Às vezes porque o político ele é bonito, às vezes porque o político ele é branco, então tem um viés racial, às vezes porque o político, né, ele tem um carisma muito grande, né? Então ele fala as coisas de forma muito objetiva, de forma, né, empoderada, né? E tudo isso pode fazer com que a pessoa ela tome a decisão de votar nesse político simplesmente não pelos argumentos que ele está apresentando, não pela sua proposta de governo, mas sim pela forma como ele transparece para as outras pessoas, né, que seria justamente essa rota periférica, tá? E aí a gente tem um exemplozinho aqui que o Myers traz, tá? Então aqui a gente tem uma eleição que está sendo feita, né, e a gente tem dois candidatos, tá? Então, na rota central, né, a gente vai fazer uma análise analítica ali em relação a aquela pessoa, né? A gente vai ter um envolvimento maior, né? A gente vai ter um alto esforço de elaborar, né, aqueles argumentos que estão sendo dados ali. A gente vai concordar ou contra-argumentar com aqueles argumentos. E se os argumentos eles forem convincentes, a gente vai concordar com aqueles argumentos e a gente vai ter, né, a mudança de comportamento aqui, né? Então, a proposta da candidata para a calomnia faz sentido, eu vou votar nela, tá? Quando a gente tem essa rota central aqui, né, dessa persuasão, geralmente essa concordância ela tende a ser mais duradoura, né? A pessoa ela tende a ter menos ressentimento ou menos arrependimento em relação a essa tomada de decisão, né? E não só isso também, variáveis como nível de instrução, né, geralmente estão associados em relação às pessoas que tomam essa rota aqui para poder tomar suas decisões, né? Então, a pessoa que ela tem maior escolaridade, maior nível de instrução, geralmente ela vai tentar fazer uma avaliação mais criteriosa em relação a argumentos e não em relação somente à aparência da pessoa, tá? Enquanto na rota periférica, né, a pessoa ela não analisa a pessoa, né, ela não tem um alto envolvimento, ela vai ter um baixo esforço cognitivo, tá? E ela vai usar esses indicadores periféricos e heurística, né, esses pensamentos rápidos ali para poder tomar sua decisão, tá? Então, por exemplo, a candidata ela parece simpática, né? Ela é bonita, ela é simpática, ela tem uma boa fala, então eu vou votar nela, tá? Pessoas, né, que tendem a tomar essa rota periférica, geralmente elas tendem a ter menor escolaridade e essa tomada de decisão, muitas vezes elas vêm acompanhadas de muito arrependimento, né? Então, quando a pessoa ela para pensar sobre o que ela fez, né, sobre como ela foi persuadida em relação àquilo, né, ela geralmente tende a se arrepender, tá? Então, são algumas características aqui em relação à persuasão, né? E que, né, como eu meio que deixei por cima aqui, infelizmente no nosso país, né, nosso contexto político atual, muitas vezes, né, a população ela acaba tomando por essa rota periférica, né? Então a pessoa que tem mais dinheiro, mais visibilidade, né, que faz piadinha durante as campanhas ou que gera polêmica, né, gera essa visibilidade que meio que está atrelada em relação a determinados carismas, né? Então, aquele político que fala na lata, né? Então as pessoas geralmente tendem a tomar essa rota periférica aqui para poder tomar sua decisão, ou seja, elas são persuadidas a votar simplesmente por essas questões mais, esses indicadores mais periféricos, né? E esses pensamentos mais rápidos aqui, tá? E poucos tendem a tomar essa rota central aqui, desse viés mais analítico, né, e argumentativo em relação à tomada de decisão, ok? Gente, então é basicamente isso aqui, tá? Então essa aula que ela está dividida em duas partes. No próximo vídeo eu vou falar em relação a quais são os elementos em relação a essa persuasão, ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.